Ninguém estava preparado para o que aquele anúncio traria. Numa manhã aparentemente comum, uma notícia varreu os noticiários com a velocidade de uma tempestade. Kim Jong-un e Emmanuel Macron aceitavam um debate televisivo frente a frente, transmitido em direto, sem cortes, sem censura, para todo o planeta. A reação mundial foi imediata: descrença, curiosidade, ansiedade. Nunca antes dois líderes tão diferentes tinham concordado em colocar-se lado a lado sob o olhar atento do mundo, ainda mais sob uma regra tão rígida: transparência absoluta. Desde a divulgação da notícia até o dia do debate, passaram-se apenas 5 dias. Mas foram 5 dias de especulação intensa, de reuniões diplomáticas em segredo, de preparações técnicas e, principalmente, de um frenesi mediático sem precedentes. O evento teria lugar num hangar industrial abandonado nos arredores de Viena, agora convertido num moderno estúdio de transmissão internacional. Nenhum símbolo nacional foi permitido, nenhuma bandeira, nenhum hino. O palco foi desenhado para ser neutro, frio e limpo, um contraste brutal com os protagonistas que se preparavam para ocupá-lo. O mundo parou, literalmente. Escolas encerraram mais cedo, escritórios suspenderam atividades, e até os mercados financeiros atrasaram fechamentos. Tudo por causa de um encontro que já nascia histórico. O palco montado no centro do hangar era simples, mas imponente. 2 púlpitos diante de um público cuidadosamente selecionado, formado por diplomatas, jornalistas, ativistas, economistas, artistas e até algumas figuras religiosas. Todos sabiam que algo único iria acontecer ali, não só pela tensão política, mas pela promessa de verdade. Quando a contagem regressiva chegou a 0, o silêncio dominou. E então, um som seco, uma batida no centro do palco, anunciou o início do inesperado. O moderador entrou. Um homem de meia idade, europeu, sem expressão definida no rosto. Nem um sorriso, nem uma sombra de nervosismo. Pegou no microfone com firmeza e olhou para os dois líderes. Kim Jong-un, rígido, olhos semicerrados, rosto impenetrável. Macron, mais solto, terno azul escuro, cabelo perfeitamente penteado, sorriso leve mas calculado. A pergunta inaugural saiu como um golpe. Qual de vós acredita que ainda é digno de liderar o seu povo depois de tudo o que escondeu do mundo? O estúdio pareceu prender a respiração. Não era uma pergunta comum, era uma acusação disfarçada. Macron respondeu primeiro, com o que parecia ser um discurso ensaiado. Falou de valores europeus, dos desafios enfrentados, dos compromissos com a democracia e da transparência institucional. A sua voz era suave, mas firme. O conteúdo, no entanto, soava técnico. Cifrado. Kim não respondeu logo. Esperou. Fitou Macron durante vários segundos. Depois, com um tom frio, quase indiferente, soltou: nem tudo se esconde com diplomacia. A frase, simples, caiu como uma pedra sobre um lago calmo. O público permaneceu mudo. O moderador não interveio. O debate começou. E foi como um duelo silencioso, onde palavras e pausas substituíam espadas. Durante mais de 40 minutos, os dois líderes confrontaram-se sobre temas de enorme complexidade e sensibilidade. Macron mantinha um ritmo fluido, por vezes demasiado fluido, usando termos técnicos, apelando à razão. Kim era cirúrgico. Dizia pouco, mas o que dizia carregava um peso imenso. Cada pausa sua parecia falar mais que parágrafos inteiros. O público, imerso na tensão, reagia apenas com olhares. O mundo acompanhava em tempo real. Nas redes sociais, as hashtags explodiam. Nos cafés de Lisboa, Berlim e Maputo, os ecrãs sintonizavam o mesmo canal. Até nos aeroportos, onde as pessoas estão sempre de passagem, multidões paravam. As ruas de Paris estavam silenciosas, como se a cidade prendesse a respiração com o seu presidente. Em Pyongyang, imagens do debate eram transmitidas com orgulho. Cada resposta tornava o clima mais denso, mais íntimo, mais cortante. O moderador mantinha o debate dentro de limites, mas sem interferir demais. Não havia cortes. Não havia pausas comerciais. E então, veio o anúncio de que restava uma última pergunta. Naquele instante,
Algo mudou no ar. O público percebeu. Era como se os minutos anteriores tivessem sido apenas uma preparação para o que viria a seguir. Kim reclinou-se para trás, como quem sabe o que está por vir. Macron, ao contrário, pareceu inquieto pela primeira vez. Os olhos, até então direcionados ao público ou ao moderador, desviaram-se discretamente para os bastidores. Um gesto quase imperceptível, mas que não passou despercebido. E o moderador falou: Presidente Macron, está disposto a responder sobre o que aconteceu em dezembro de 2014 em Damasco, quando o senhor era ainda ministro da Economia? A pergunta caiu como um trovão. O silêncio foi brutal. Macron congelou por um segundo. Depois forçou um sorriso. Mas não era o mesmo sorriso. Os olhos tremiam. Essa questão não consta na pauta previamente aprovada, disse, tentando manter a compostura. Mas o moderador, impassível, respondeu. O senhor aceitou responder sem censura. Kim inclinou-se ligeiramente para a frente, com os cotovelos apoiados na bancada, e com uma voz seca, sem alteração de tom, lançou apenas: responde. O público todo se inclinou com ele. Era como se o peso da expectativa se tivesse materializado. O tempo pareceu estagnar. Macron hesitou. Quis intervir. Mas o ambiente já não lhe permitia fuga. Ele estava encurralado, não por Kim, não pelo moderador, mas pelo próprio compromisso de transparência que aceitara. Em poucos segundos, o que começou como um encontro diplomático tornava-se uma revelação em direto. A tensão era tamanha que até as câmaras pareciam tremer. Ninguém sabia o que viria a seguir, mas todos tinham a certeza de que, após aquela última pergunta, o mundo político não voltaria a ser o mesmo. O impacto da pergunta não estava apenas no conteúdo, mas no momento em que foi feita. No fim, quando já ninguém esperava mais surpresas, quando Macron pensava que tinha sobrevivido à maratona, a sua hesitação, por menor que fosse, foi um grito de confirmação para milhões que assistiam. Não havia mais espaço para retórica. Não havia mais abrigo na diplomacia. Era ele, diante do mundo, diante da sua própria história. E do outro lado, Kim, com o silêncio de quem sabia mais do que mostrava. O público não se movia. O planeta parecia suspenso. Tudo estava prestes a ser virado do avesso. E o que veio depois, ninguém jamais esqueceria. A tensão no estúdio parecia quase palpável, enquanto o silêncio pairava, pesado como uma nuvem escura prestes a desabar. As luzes focavam nas faces dos dois líderes, que agora não mais duelavam com palavras frias, mas com o peso do passado revelado. Macron, com a fotografia ainda projetada atrás dele, sentia o olhar fixo e implacável de Kim, enquanto o público, de olhos arregalados, segurava a respiração. Aquele momento não era mais um debate, mas uma exposição crua da verdade, um instante onde a política se despia das suas máscaras para revelar fragilidades e segredos guardados por tanto tempo. O moderador, mantendo a postura firme, interrompeu o silêncio. Presidente Macron, pode explicar por que razão este encontro em Damasco jamais foi divulgado? Macron limpou a garganta, a voz ainda firme, mas carregada de emoção contida. Naquele tempo, as negociações tinham um objetivo estratégico. Era um esforço para assegurar estabilidade econômica, evitando uma crise maior que poderia afetar toda a Europa. Mas reconheço que falhei ao não partilhar essa informação. Fiz isso acreditando que protegeria o país, mas hoje percebo que o segredo trouxe mais dúvidas do que certezas. O murmúrio entre o público cresceu, dividindo-se entre a compreensão e a desconfiança. Kim permaneceu calado, um enigma imóvel, como uma pedra que não cede, transmitindo com o seu silêncio mais poder que qualquer palavra. Mas, senhor Macron, insistiu o moderador, como explica sua relação com os indivíduos presentes naquela fotografia? Alguns deles têm ligações controversas que vão além do âmbito diplomático. Macron olhou para os jornalistas, respirou fundo e respondeu. Aquelas reuniões foram feitas em nome da diplomacia, tentando abrir canais que pareciam impossíveis. Pessoas que muitos consideram controversas, para mim, eram apenas peças num jogo complexo, onde cada movimento visava evitar um colapso maior. A audiência sentia o peso da confissão e da justificativa,
um equilíbrio delicado